amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Lembrando para vocês aí que, afinal de contas, estamos agora fora do processo eleitoral e, graças a Deus, Porto Alegre quis o rumo da alegria, o rumo do desenvolvimento econômico. Parabéns aos porto-alegrenses que apostaram nisso, que apostaram num projeto que quer resgatar e que já vem resgatando ao longo do tempo aquilo que 16 anos do PT destruiu em Porto Alegre ou não deixou construir. Então, Porto Alegre está de parabéns. A partir de janeiro, vamos ter aí um cara que trabalha, um cara que tem visão, que conhece a cidade e tenho a certeza de que as forças vivas da sociedade estarão com ele para que nós possamos edificar uma capital que seja cada vez melhor e digna para nós vivermos, nós, nossos filhos, nossos netos, enfim, as gerações que vêm por aí. Então, parabéns a Porto Alegre, o lado honesto, o lado inteligente de Porto Alegre venceu. Bom, como acontece sempre no nosso programa, no início do programa, vamos ao espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, Giovanni D'Agostinho, como é que está, meu amigo? Tudo bem? Um cara de preocupado, assim, uma coisa esportiva. O Inter saiu dos trilhos mesmo. O time dentro do campo está um desastre total, né? Mas a esperança é a última que morre, né? Tá certo. O problema do Internacional é que levaram política, como se faz, fizeram no Brasil, essa questão da vacina, levaram a política para dentro de uma coisa que é séria, que devia ser tratada do ponto de vista da administração, do gerenciamento e não para a política. Lamentavelmente, o Grêmio também passou por isso. Tomara que o Inter passe rapidamente isso, porque, afinal de contas, ainda dá tempo de retomar as coisas, principalmente no Campeonato Brasileiro. Já saiu da Copa do Brasil, provavelmente não vai continuar na Libertadores, né, Giovanni? Porque vai ter que virar muito. Lá no Boca, o Boca está com um time bom. Eu gostei do Boca ontem, um time ágil, tem tem, eu acho que um colombiano lá que joga muita bola, o Tevez está jogando muita bola, enfim. Mas, de qualquer maneira, a coisa da retomada do Inter vai acontecer. Giovanni, um assunto que tem sido assim reverberado pela mídia diz respeito à questão do 13º salário. Nós tivemos a semana passada, o dia 30 de novembro, que era o período em que as empresas deveriam disponibilizar a primeira parcela do 13º salário. E a segunda será no dia 20 de dezembro. E as questões que ficam ainda é a questão do que, como a pandemia determinou a suspensão de trabalho, renegociações e tal, como é que será feito o cálculo do 13º salário a partir daí? Pois então, senhores, essa questão ela é muito importante porque ela impacta relevantemente nas finanças das empresas e no contexto econômico em geral, não é? Numa outra passagem aqui pelo vosso programa, eu havia comentado acerca do 13º salário e a constituição de um fundo que as empresas realizam ao longo do ano para pagar essa gratificação natalina. É uma reserva que vai colocando todo mês ali, né? Todos os meses, a empresa, o empresário, ele constitui um fundo salarial de 1/12, e isso, inclusive, tem legislação específica para a constituição desse fundo, tendo em vista que as empresas são obrigadas a provisionar 1/12 de 13º salário nas suas escritas contábeis. E esse fundo serve para que, no final do ano, as empresas consigam honrar com a gratificação natalina, que é o 13º salário. Acontece que, tendo em vista a pandemia que afligiu o Brasil ali e o mundo todo, aqui no Brasil desde o mês de março, muitas empresas tiveram as suas atividades tolhidas pelos órgãos governamentais locais, não é? Principalmente, e elas não puderam abrir as portas, não puderam faturar e não puderam constituir esse fundo mensal para o pagamento do 13º salário. Foi instituída uma lei que tratou da suspensão dos contratos de trabalho, a possibilidade da suspensão dos contratos de trabalho por causa desse efeito, né? O número da lei é 14.020. Essa lei ela é um tanto quanto lacunosa acerca de como ficaria o pagamento do 13º salário nos casos das suspensões dos contratos de trabalho. Muito bem. Fato é que essa lei previu que cabe ao Ministério da Economia regular todas essas questões. Um pouco antes do prazo para o pagamento da antecipação do 13º salário, o Ministério Público do Trabalho, através de uma diretriz orientativa,
estabeleceu que as suspensões dos contratos de trabalho não teriam efeitos nenhum no tocante ao pagamento do 13º. Vale dizer que, de acordo com essa diretriz orientativa do Ministério Público do Trabalho, se, por exemplo, o funcionário tivesse ali 4 meses de suspensão ao longo do ano de 2020, teria a empresa que pagar o 13º salário integral, de 12/12 em dezembro, certo? Então, essa foi a diretriz orientativa do Ministério Público do Trabalho. Todavia, logo em seguida dessa orientação, que deixou o cenário jurídico muito instável nessa questão acerca do pagamento do 13º salário, o Ministério da Economia se pronunciou. E, a nosso juízo, caberia ao Ministério da Economia se pronunciar, porque a lei que trata dessas suspensões extraordinárias estabelece que cabe ao Ministério da Economia regular essas questões. Então, através da nota técnica, né, da Secretaria do Trabalho, a nota técnica número 51.520, né, do Ministério da Economia, diferentemente da diretriz orientativa do Ministério Público do Trabalho, o Ministério da Economia regulou no sentido de que, se houver suspensão do contrato de trabalho, o período de suspensão do contrato de trabalho não conta para os fins do pagamento do 13º. Nesse caso, então, vale dizer que se o funcionário ficou sem trabalhar por 4 meses em decorrência da suspensão do contrato de trabalho, né, a empresa pagaria 8/12 de férias, de 13º para o funcionário agora na folha de pagamento do 13º. Uhum. Então, essa diretriz do Ministério da Economia veio a trazer, a nosso juízo, um pouco mais de justiça, né? Um pouco mais de justiça e um pouco mais de alento à economia. Não é? Afinal de contas, em que pese esse contexto ser de muita tristeza e de muitos problemas, claro, né? Claro, tanto para os empregados quanto para as empresas, é importante ressaltar que sem atividade econômica, sem empresa, é pior para todos, né? Porque as pessoas dependem do trabalho, né, digno para ter o sustento. Né? E, na verdade, aquela dicotomia falsa, né, de que vamos preservar a vida e tal, e fecharam as empresas, é uma coisa assim, eu fico impressionado de ver, viu, Giovanni, como é que tem pessoas que o mínimo de inteligência apontaria o seguinte: poxa, tudo bem, vamos preservar a vida, mas atrás de um CNPJ, atrás de uma pessoa jurídica, tem quantos CPFs? A empresa, ela não vive se não tiver vida, a vida das pessoas. Então, isso faltou. Né? O único camarada que eu vi que tentou preservar a vida foi o presidente da República e foi sacrificado por isso, foi detonado por isso. Mas aqui, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no governo do estado, aliás, eu quero só fazer um parênteses, aproveitar aqui, Giovanni. O PSDB não é diferente do PT. Né? O PSDB é um partido hoje que persegue jornalistas, né? No governo do estado e no governo do município. Então, estes partidos, eles não pensam em você. Quando eles fecham empresas, perseguem empresários, multam. Tomara que o prefeito novo, o Sebastião Melo, prometeu e vai anular aquelas multas que foram feitas indevidamente, injustamente, cretinamente pelo prefeito de Porto Alegre. Nem vou citar o nome desse camarada, tá? Que está aí fazendo coisas inacreditáveis. Um cara que tem que ser esquecido da vida pública. De qualquer maneira, Giovanni, muito bom essa tua colocação, porque, na verdade, tem muitos empresários, sejam eles do que tamanho for, pequenos, médios, micros, né? Aqueles que estão em uma dificuldade muito grande, que foi ocasionada por esses comitês de extermínio que foram criados pelo governo do estado e da prefeitura de Porto Alegre, e eles ainda conseguiram sobreviver. Então, essa é a orientação. A orientação é no sentido de que os períodos abarcados por suspensões de contrato de trabalho, eles não contem para os fins de pagamento do 13º salário. Muito bem, então tá, bem esclarecido aí. Giovanni, muito obrigado pela tua participação hoje aqui nesse Conversando sobre Contabilidade, trazendo exatamente a informação que o pessoal desta área precisa. Ok, um abraço e as ordens. Então tá, nesse espaço Conversando sobre Contabilidade. Olá, se você pensa colher sem plantar, então esqueça. Jamais colheremos o que não plantarmos, para o bem ou para o mal. Essa é uma lei física e também é a lei espiritual que rege nossas vidas na Terra. Quando a palavra de Deus ensina, dai e dar-se-vos-á,
Ele foi muito claro e definitivo. Sem que eu sacrifique, minha fé será vazia e sem resultados. Os sistemas criados pelo homem para regular a vida de todos nós também nos exigem investir antes de colher. Por isso é que tais sistemas, para serem justos, têm de nos dar a oportunidade, não o prêmio antes da conquista. Nada é de graça. Receber sem dar é utopia, beirando ao delírio. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, tudo bem? Hoje, no nosso comentário, vamos falar sobre as instituições que realizam investimentos no Brasil. Nós temos como instituições que têm autorização para realizar os investimentos e atender os investidores, os bancos, as corretoras e algumas fintechs. Todas essas instituições, elas têm uma regulamentação, uma legislação voltada para proteger o investidor e os seus investimentos. A diferença dos investimentos em banco é que o banco é uma instituição mais consolidada, ela já tem geralmente um histórico maior dentro do nosso mercado financeiro e também tem uma multiplicidade, uma variedade de produtos não só na área de investimentos. Então ela é focada mais no atendimento de forma integral do cliente, com conta corrente, muitas vezes caderneta de poupança, financiamentos, também outras modalidades como consórcios e até mesmo os próprios fundos de investimentos. Já as corretoras, elas têm dentro da sua plataforma, e a gente considera que a maioria das corretoras hoje tem uma plataforma aberta de produtos financeiros, ela consegue então trazer dentro dessa plataforma diversos produtos de vários bancos. Essa é a principal diferença. Dentro de um banco, geralmente você vai ter apenas à sua disposição os produtos do próprio banco, como fundos, CDBs e outros produtos geridos e feitos pelo próprio banco. Dentro das corretoras, você vai ter acesso através de uma conta única a diversos produtos de diversas instituições financeiras. Então, considerando que dentro da plataforma da corretora você pode acessar o produto do banco A, B, C ou D, e dentro dessa plataforma você pode comparar, então, rentabilidades entre as diversas instituições e diversos produtos. Essa questão da especialização da corretora em investimentos traz uma vantagem de, por ter essa especialização e gerar um ambiente mais competitivo das próprias instituições bancárias com produtos dentro da plataforma, de trazer uma comparação de custos e rentabilidades que é muito fácil para o cliente poder avaliar a diferença entre esses produtos. Claro, que seja o investimento em bancos ou em corretoras, ou mesmo nas fintechs, que são empresas de tecnologia também que hoje estão voltadas para investimentos, sempre é bom a gente considerar os nossos investimentos serem feitos com um assessor, com uma assessoria adequada, sempre considerando seus objetivos de planejamento de curto, de longo prazo e a questão muito importante da liquidez, ou seja, a velocidade que eu consigo transformar esses investimentos em dinheiro novamente se eu tiver alguma necessidade. Esse foi o nosso comentário de hoje, agradeço pela atenção de todos. Muito bem, nesse espaço de economia e desenvolvimento, estamos recebendo o empresário Luiz Steglich Costa. E aí, Luizinho, como é que tá? Tudo bom, Silvio? Que bom estar aqui de volta. Que bom, né? Está de volta, o Luizinho, que teve uma experiência aí, né? E eu quero saber, eu acho que o telespectador também gostaria de saber, essa experiência que você tem pela primeira vez, né? O Luiz tem uma ficha, não corrida, uma ficha longa
na área empresarial, como gerente, etc. Tal, e tendo empresas também. E tentou nessa eleição se eleger vereador em Porto Alegre. Mas a gente sabe, né? Eu também já tive essa experiência, que é muito difícil, né, Luizinho, tu furar muitas barreiras, sobretudo nos bairros de Porto Alegre, que ao longo da década, ou das décadas, acabaram sendo currais eleitorais dos grandes partidos. Como é que foi essa tua experiência? Conta um pouquinho para nós. Silvio, concorrer numa eleição é muito interessante e é muito educativo para a formação da pessoa que concorre. É uma batalha super difícil porque tu acredita e tu confia nos relacionamentos. E esses, de fato, correspondem. Agora, o convencimento do voto, como tu colocaste, ele é muito difícil. Porque aquela pessoa que não está vinculada diretamente a você, como tu falou, o curral eleitoral, onde estão vinculados diretamente com aquela pessoa, com aquele grupo, torna-se muito difícil entrar. As pessoas, elas estão fora do teu nicho, em algumas camadas, são muito abertas ao populismo do que lhe é oferecido. Então, sabe-se, entrou muito dinheiro nas vilas, em regiões economicamente mais fragilizadas. Entrou muita grana nessa campanha. E eu mesmo tive vários que me ligaram, Luiz, está entrando grana aqui, eu não estou conseguindo segurar os parceiros. Então, isso torna muito difícil. Como é que eu vou dizer assim, Silvio? Tu não tem como competir contra o dinheiro. Poder econômico, né? Poder econômico. E, aliás, o poder econômico nessa eleição veio exatamente daqueles que condenam o poder econômico, né? Exatamente. Aqueles que dizem, vamos nos eleger para combater a elite econômica, o poder econômico. Ora, eles são os próprios poder econômico. E eu me refiro, claro, à candidatura da senhora Manuela Dávila, que é a mais rica de todos os candidatos. Todos os candidatos a vereador, a prefeitos, todos eles somados não têm a grana que tem a Manuela Dávila, que é comunista. Então, entrou essa grana, foi compra de votos, tranquilamente a gente pode dizer isso, e essa compra de votos realmente é difícil tu competir com ela, né? Comunista, eu diria talvez até populista, porque busca propõe e oferece coisas utópicas. Eu estava na Orla um dia, durante a campanha é uma caminhada solitária, né? Tu não tem amigos, tu tem só os que estão contigo ali, mas todo mundo é candidato, todo mundo está competindo. E tinha um gurizão lá junto com um ambulante de alimentação, e eu perguntei para o moleque, vai votar em quem? Vou votar na Manuela. Eu digo, por quê? Porque ela disse que vai liberar maconha. Eu sei que não falou isso, pelo menos em público, o que eu tenho conhecimento não falou. Mas a questão populista, talvez é o que o guri queria ouvir. E isso foi o que convenceu ele a votar nela. Ela pode não ter falado isso, só que a ala de esquerda, toda a esquerda apoia isso. Muitos declaradamente. Outros... Pega a marcha da maconha? Exatamente. E ela estava lá. Então, muitos declaradamente dizem isso. Ela até quis negar que era comunista, quer dizer, como é que a que não ia querer implantar o comunismo? Então, sai do comunismo. Aliás, com relação a isso, Luiz, eu quero ter a tua opinião. Aqui não se pode ter partido nazista, não pode ter partido nazista, não pode ter, eu acho que não pode ter, porque o nazismo matou milhões de pessoas. E o comunismo? Por que se permite partido comunista no Brasil? O comunismo matou muito mais. O comunismo foi muito mais cruel do que o nazismo, do que Hitler. Stalin, Lenin, Trotsky foram muito mais cruéis, mataram mais de 100 milhões de pessoas e se permite ter partido comunista. Agora, quem é comunista e, sobretudo, é presidente, é candidato e representa o Partido Comunista, tem que assumir o seu passado, o seu presente e o seu futuro. A fome matou muito mais que a bala. É verdade. A fome provocada pelo comunismo também. Pelo comunismo. Por todos os regimes totalitários também. Não vamos botar só... Vamos aumentar um pouco esse escopo. Todo regime totalitário, todo extremo tem seus podres. Tu tens um equilíbrio que tem que buscar. E a gestão de uma sociedade, ela deve primar pelo equilíbrio. Perfeitamente. Luiz, agora vamos explorar o outro lado. Quer dizer, a coisa passou, a eleição, graças a Deus o prefeito é Sebastião Melo, né? E naturalmente que o prefeito eleito vai ter uma série de desafios. Porto Alegre hoje é uma cidade sitiada pela incompetência, pela complexidade, pela forma exagerada como se impede a livre iniciativa, a liberdade econômica e tal. Que desafios são esses e o que tu sugeririas, né, para o prefeito eleito Sebastião Melo? O prefeito Sebastião Melo, ele já vai entrar vários passos à frente da atual gestão pela simples capacidade de se relacionar de forma saudável e produtiva com as suas equipes. E com a sociedade. E com a sociedade.
As reuniões mais tensas na prefeitura eram com o prefeito, porque é uma reunião é tensa em excesso. As pessoas tinham receio de reuniões com ele. E com o Melo esse diálogo é muito mais fácil e produtivo. O prefeito tem desafios bastante sérios na própria logística da cidade como um todo. Na área econômica também, muito forte. Hoje ainda é bastante difícil abrir uma empresa, modificar uma empresa e manter uma empresa, porque as exigências do durante são muito grandes. Vou dar assim, pequenos exemplos. Um alvará de bombeiros, por exemplo, é Estado, mas ele afeta na licença do município. Ele trabalha somente com determinados níveis de risco, já facilitou. Os pequenos têm a autodeclaração, pequeno risco, baixo risco, mas tem outros que são complexos, a legislação é complexa. Não precisa estar usando o bombeiro de forma direta. Pode ocorrer um convênio com o Estado, onde tu pode ter profissionais qualificados, registrados, qualificados, que emitem os laudos com as devidas ARTs, fazendo às vezes do bombeiro na fiscalização, na fiscalização para o licenciamento, e isso dá uma agilidade muito grande. E depois fica para o bombeiro, por exemplo, uma vistoria aleatória, onde verifica. E se não enquadrar, tem as responsabilidades todas a serem colocadas. Na questão da fiscalização, a fiscalização ela é basicamente punitiva em Porto Alegre. Ela é muito pouco orientativa. Por quê? Porque não tem espaço legal. A questão do comércio ambulante. O comércio ambulante é uma necessidade da cidade. Não pode ter uma praça que não tenha um vendedor de pipoca, de churro, de picolé e de água. E são estruturas simples, móveis, que não comprometem em nada a questão urbanística, a questão arquitetônica. É só determinar o local que eles ficam, por exemplo. É simples. A área econômica precisa gerar receita. Tem que saber conviver com isso, né? Isso que o atual prefeito aqui de Porto Alegre, que não sabe conviver. Ele não sabe conviver com diferenças, não sabe conviver com outras ideias. Ele é meio totalitário. Meio não, eu acho que é completamente totalitário. Bastante. Bastante totalitário. Então, um ditador, nós não precisamos de ditadores na cidade, como é o Marquesan, um ditador, é um tirano. Essa é a verdade. Aliás, a Fernanda Bart, que é uma vereadora que se elegeu, define muito bem o Marquesan como um tirano. E esse tipo de tirania não está fora de esquadro. E só podia ser do PSDB, né? O PSDB hoje é um partido totalitário, é um PT travestido de plumas e paetês e tal, né? Esse é o PSDB hoje. Lamentavelmente, o PSDB lá que, no começo lá da década de 90, com o Fernando Henrique Cardoso, a gente imaginou que o PSDB fosse uma esquerda mais arejada e tal. Não, o PSDB hoje, por que o PT está destruído? E o PSDB hoje representa o velho PT totalitário que nós tivemos aí ao longo da década. Dentro dessa linha do comércio que eu estava comentando, Porto Alegre se tornou permissiva a muito tipo de ilícitos e que as equipes têm que ser reforçadas para esse combate, convênios. O que tem de produto pirata sendo vendido, a gente fala do camelô na rua da praia, ali está lotado. E o camelódromo? Não, o camelódromo é um local que está, em tese, está andando bem. Embora tenha aluguéis um pouco caros, mas está andando. Eu me refiro à venda de óculos, à venda de bermudas, óculos, bonés, roupas, bonés de marcas que têm dono. Isso é pirataria. Sem falar nas questões de saúde, aqueles aparelhos de carregador de celular que eles entregam na ponta 50 volts quando não é para entregar isso. Depois a gente escuta a notícia de que incendiou um apartamento durante a noite. O que foi? Foi o ventilador. Metade pode ser, outra metade é o carregador do celular. Enfim, tem uma série de coisas que tem que ser combatidas de uma maneira muito forte na cidade. Luiz, isso tu sabe porque tu teve uma experiência própria, né, em relação a isso. Sim, correto. Eu coordenei também a área de fiscalização da prefeitura numa determinada época. Mas essa questão da voltagem, tem uma reportagem do Fantástico que prova com o Inmetro medindo ali, não é invenção de ninguém. O comércio ambulante irregular, ilegal e ilícito tem que acabar. Tem que existir várias equipes, mecanismos que mantenham o controle, mas não só acabem. Aqueles que podem ser licenciados
Tem que existir um estímulo e um acompanhamento para que eles possam ser licenciados e trabalhar corretamente. Por exemplo, um vendedor de cachorro-quente, ele pode ser, um vendedor de pipoca, ele pode existir, mas ele tem que ser licenciado. Ele tem que passar por cursos de boas práticas na área de segurança alimentar, ele tem que passar, ele vai mexer com fogo, tem que ter um curso, uma qualificação de combate ao incêndio, ao risco do fogo. Ele tem que ter uma preparação. Então, não é só punir, não é só tirar da rua. Orientar. É orientar, ajudar a licenciar, fazer com que as pessoas se qualifiquem e Porto Alegre passe a ter resultado econômico. E aproveitar, né, que o caráter do atual prefeito que foi eleito, o prefeito já eleito, Sebastião Mello, é bem diferente do atual. É mais de integracionismo, de compreensão, de diálogo. E isso aí nós temos que aproveitar nesse prefeito que foi eleito, Sebastião Mello. Ou seja, ele é um cara do diálogo, ele é um cara que entende as pessoas, que tem empatia com a sociedade, bem ao contrário do atual prefeito. Então, Luizinho, para completar, tu está otimista com relação ao governo Sebastião Mello? Porque agora ele começou a preparar a equipe e eu tenho certeza que ele vai colocar gente preparada em cada lugar. Muito otimista, embora tenhamos partidos políticos diferentes, somos amigos há muitos anos, acompanho a trajetória do Mello, apoiei ele em diversos momentos, agora como também na própria eleição. Acho que foi uma excelente escolha da cidade de Porto Alegre e nesses próximos 4 anos, 3 anos, o primeiro ano é para endireitar a casa. Os próximos 3 anos, os 3 anos seguintes, a cidade vai colher muitos frutos dessa vitória de hoje. Perfeito. Luiz, muito obrigado pela tua presença aqui. O Luiz está voltando ao programa, naturalmente, e vamos aproveitar digamos assim, aproveitar bem mesmo essa experiência que o Luizinho para nós, na administração da cidade em épocas passadas, porque ele viu exatamente onde é que aperta o sapato, né, Luiz? Correto. É importante trazer essas questões para a população ver como é que se administra bem, como é que se administra uma cidade e, sobretudo, para atender os anseios dos porto-alegrenses. Obrigado, Luiz. Que bom estar aqui de volta. Então tá. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Hoje vim falar não sobre o céu, os astros, o que está escrito nas estrelas. Hoje eu falo sobre a felicidade, a paz interior, a harmonia e o progresso. São palavras tão bonitas, com significados tão grandiosos, que todos nós almejamos e ao mesmo tempo tão distantes. Para que possamos chegar a esse estágio na evolução humana, passamos por um período de transformações. É preciso ter coragem de aceitar os seus defeitos, suas falhas. Humildade para pedir auxílio, persistência para continuar tentando, leveza para alegrar-se com o caminho, mente aberta para o novo. A mudança não acontece da noite para o dia e nem seus problemas surgem assim. É um conjunto de ações que vão aos poucos formando uma situação, seja ela positiva ou negativa. Nós somos responsáveis pelo resultado dessas ações, construindo nossa realidade. Muitas mudanças estão se formando no céu. Estamos diante de possibilidades de fazer um futuro diferente. No entanto, este futuro inicia hoje, inicia agora. Se ficarmos parados lamentando tudo o que se passou em 2020,
Paralisados com medo do futuro, jamais chegaremos ao estado de felicidade, paz interior, harmonia e progresso. Chega de pessimismo, de lamentação, de medo. Vamos aceitar nosso papel na sociedade e fazer cada um a sua parte para que possamos juntos tornar possível, real, um futuro diferente. As estrelas anunciam mudanças na sociedade, só que para que isso aconteça, cada um precisa fazer a sua parte. As características de Aquário vão aos poucos sendo cada vez mais incorporadas pela sociedade, na vida das pessoas. A responsabilidade social, a certeza de que somos parte de algo maior, que ao mudar a nossa realidade estamos influenciando o coletivo. Nós nos tornamos co-criadores do futuro da humanidade. Mais do que nunca, somos responsáveis pela nossa felicidade, pelas mudanças na sociedade, no planeta Terra. Faça a sua parte. Muito bem, vamos ouvir agora a mensagem do professor Saul, que teve uma experiência interessantíssima, nós vamos descobrir agora, com um prefeito de uma cidade da Alemanha. Vamos acompanhar. Estamos em época de política e quero compartilhar a experiência que tive de participar presencialmente de uma palestra com o prefeito Edmund Seidel, do município de Nienburg, Weser, estado da Baixa Saxônia, na Alemanha, no ano passado, antes desse Covid-19. A cidade situa-se entre Hannover e Bremen e teve o seu desenvolvimento por ser rota comercial desde a antiguidade. Ela tem hoje cerca de 30 mil habitantes, o que equivale mais ou menos a metade da população do nosso bairro Restinga, aqui em Porto Alegre, e um orçamento de 65 milhões de euros, em torno de 400 milhões de reais por ano. Estávamos lá em uma missão custeada por nós mesmos, testemunhando a beleza e organização da cidade e tentando entender como é o sistema político na prática da nação com a indústria mais competitiva do mundo. As palavras marcaram fundo, mostrando que é impossível comparar o incomparável. Nosso prefeito Seidel chegou de maneira tranquila. Nós estávamos numa sala com mesas dispostas em U e ele sentou no centro e começou a falar pausadamente, olhando para todos nós, dando tempo para que o tradutor pudesse aportuguesar tudo, né? Em uma chuva de questionamentos que nós mesmos fazíamos. A primeira pergunta: como é a eleição e qual é o seu partido político, prefeito? E ele responde assim: toda eleição na Alemanha é feita pela família do candidato. Os filhos e esposas saem pelas ruas pedindo votos. Não existe dinheiro público nas campanhas, muito menos doações de empresas. Todo recurso é oriundo das economias do próprio futuro prefeito ou vereador. No caso do Seidel, ele não pertence a nenhum partido político. Todavia, muitos políticos lá têm partidos de diversas ideologias. A outra pergunta: qual o tempo de mandato e remuneração e quantos cargos de confiança ele pode indicar? O primeiro mandato é de 7 anos, ele respondeu, que pode ser renovado por mais 5 e depois por mais 3, chegando então a 15 anos no cargo. A remuneração total é de 5 mil euros por mês, que é um salário médio do país. O prefeito não tem direito a indicar nenhum cargo em comissão, ele entra sozinho na prefeitura. E aí foi perguntado: quantos vereadores existem em Nienburg e qual é a remuneração? E olha só a resposta: são 39 vereadores que representam a população. É um cargo em distinção na sociedade. Se reúnem de 15 a 20 vezes por mês e recebem 10 euros por sessão. São professores, comerciantes, funcionários públicos, aposentados, empreendedores diversos, todos eles interessados no desenvolvimento da cidade. Eles não vivem como políticos e não têm direito a nenhum assessor, muito menos um gabinete. O prefeito também explicou que a atividade política é uma forma de trabalho voluntário, encarado então na sociedade como um trabalho voluntário, que é uma questão muito forte na Alemanha, incentivada desde a escola. Para vocês terem uma ideia, os bombeiros voluntários em Nienburg chegam a 1.500 pessoas. Imagina, são cerca de 5% da população. E foi perguntado também qual é o salário médio dos servidores e quantos por cento do orçamento é comprometido com essa remuneração. Então, o salário
inicial é de 2.500 euros. E no final da carreira, conforme o plano de meritocracia, ou seja, eles têm metas a atingir, pode chegar a 6.500 euros. Todos os funcionários públicos são avaliados periodicamente por seus resultados e não existe estabilidade, ou seja, se não cumpriu as metas, se não entregou o resultado, eles são desligados. O prefeito Seidel explicou que o seu maior desafio no cargo hoje é a construção de creches para atender os refugiados que chegam ao país. Existe uma lei na Alemanha que todo imigrante que chega, uma vez aceito, possui direitos à saúde, educação, seguridade social e emprego. Ele falou da importância de manter um município atrativo para que a nova geração não saia de lá. Ele não tem problemas com segurança, com saúde e com educação. E todo cidadão alemão, depois de se graduar, se ele não quiser seguir estudando, fazendo mestrado, doutorado, antes mesmo de terminar a faculdade, ele já está empregado pelas empresas do próprio país. Vários foram os questionamentos e nós brasileiros desistimos de explicar a nossa realidade. O fim do político profissional é uma mega tendência no mundo. Na Alemanha já é uma realidade. E, por certo, o futuro do Brasil, apesar da distância de estarmos disso. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Muito bem, nosso Economia e Desenvolvimento está recebendo hoje aqui Antônio Carlos Nazi, contador, empresário, consultor empresarial, larga experiência. Nazi, muito obrigado, estava com saudade do amigo. Essa questão da pandemia, eleições e tal, nos distanciou um pouco, mas estamos retomando agora. Obrigado pela tua presença. No último programa eu tive com o Vilmar aqui, né? O Vilmar agora temos umas fériasinhas para ele, né? Mas é legal. Bom, nós tivemos aí a eleição, né, o Nazi, e pelo teu perfil, a gente sabe que é um perfil de empresarial, de negócios e tal, de que desenvolver a cidade e tal, foi a melhor opção da cidade. Eu acredito que a Porto Alegre acertou em escolher o Melo, é um cara experiente, né, conhece Porto Alegre muito bem e tem uma grande vantagem, né, e uma grande qualidade, que é uma pessoa honesta. Eu acho que é uma qualidade para o político. E o Melo é um cara muito fácil de lidar, ele é muito fácil de se relacionar, ele é um cara muito hábil no relacionamento político. Vai ter que fazer o acomodograma lá, porque o grupo que o apoiou é grande e, logicamente, está nos jornais aí de hoje, que vão participar ativamente, né, do processo de formação do governo e tal. Então, eu acho que foi uma grande solução. Mas eu quero deixar depois vou até ver se pessoalmente dou sugestão para ele, tem uma secretaria das vias públicas, não é de obras. Obras eu sei que tem. Obras é para construir grandes obras, vias e tal. A minha proposta é que essa secretaria cuide dos buracos, das vias públicas, sinalização, né? E tapar buraco. Porto Alegre, para mim, eu conheço todas as capitais brasileiras, a capital brasileira que tem mais buraco é Porto Alegre, disparado. Em segundo lugar, é a cidade mais mal sinalizada que se conhece. O sujeito que chega em Porto Alegre e não conhece Porto Alegre, ele se perde em Porto Alegre. Ele não tem sinalização, nem aérea e nem nas ruas. Não tem placa de rua. Você passa em bairros aqui em Porto Alegre,
que a gente nasci aqui, morei sempre aqui, a gente conhece. Mas quem não conhece não tem sinalização nenhuma de placas e tal. Você passa no 4º distrito ali, é um desastre total. Né? Então, eu vou fazer uma sugestão para o prefeito Melo. Ela é uma muito boa sugestão, até porque, sabe o que, né? Eu estou aqui desde 1967, ou seja, 38 anos, né? 38 anos. Mais, né? 48 anos. Então, na verdade, o que acontece? Se tu vai num bairro, eu moro aqui na Zona Sul, eu moro aqui na frente do Beira-Rio, quando tu vai num bairro lá da Zona Norte, tu entra no bairro e tu não consegue sair. Porque não tem sinalização, aí tem as grandes troncais, as grandes avenidas, então aqui, ó, pega esse Brasil para cá, o Sertório para cá e tal. Não existe isso. Então tu fica dando volta no bairro, se alguém não te ajudar, tu não sai. Bairro Floresta é típico. Exato. Ele é circular. Circular. Você faz a volta, você fica no círculo. Você chega no mesmo lugar. Então, uma muito boa sugestão, né? O Melo é um camarada que nós sabemos, um cara de diálogo, né? Um cara que conhece o problema da cidade. Eu acho que é uma boa ideia, né? Eu, nessa idade, quando vim para cá, por exemplo, tinha a Secretaria de Obras, não era essa aí, mas ela tinha um setor que qualquer problema que desse, até com árvores, estão caindo árvores aí, estão matando gente. Sim. Então, é necessário até uma secretaria dessas que percorresse a cidade e visse esses grandes problemas. O secretário tem que ficar na rua, olhando, circulando, etc. E tal. E resolver esses problemas. Eu acho que vai ser um grande avanço para Porto Alegre se resolver isso aí. Muito bem. Bom, nós naturalmente estamos chegando aí no final do ano, né? Desde um ano que, enfim, não aconteceu, né? E qual é a tua previsão aí para final de ano, o ano que vem e tal, diante de tudo que nós tivemos em 2020, que se projete para 2021? A pandemia, o Covid-19, trouxe um efeito nas contas públicas terrível, né? Quer dizer, nós estávamos com uma previsão de um déficit primário de 124 bilhões lá no início do ano, que já é uma coisa ruim ter o déficit primário, né? Temos tido déficit primário, né? De todos esses anos para cá. E de um momento para outro, 124 bilhões foram para 858 bilhões. Não é? Se você fizer o cálculo do déficit nominal, que inclui o déficit primário mais os juros, né? Isso que o Selic caiu para 2%, aliviou um pouco o cargo com juro, mas nós chegamos agora a R$1 trilhão esse ano. Né? Então, isso impacta as contas públicas. Eu, no programa anterior aí com o Vilmar, eu até mencionei uma preocupação da rolagem da dívida interna no primeiro semestre, que vai chegar a 400 bilhões, que é mais ou menos quase 10% da dívida interna. E, consequentemente, com um juro baixo, com uma Selic baixa, o governo vai ter que ter outros instrumentos de remunerar melhor para atrair os investidores a comprar títulos do governo. Então, nós vamos ter um primeiro semestre muito complicado. Aí, o PIB do terceiro trimestre foi 7,9%, agora recentemente divulgado pelo IBGE, quando a expectativa era um aumento de 9%. Mas ainda tu tem muitos setores da economia trancados, né? Ainda um processo de recuperação muito lento e nós vamos ter, eu acho, uma recuperação muito lenta. Toda uma projeção de PIB para o ano que vem de 13,5%, eu não acredito, eu estou mais na ala dos 2% de crescimento. Isso vai trazer uma retomada da economia em alguns setores mais do que outros. Eu lido muito com o agronegócio e estava conversando ontem ainda com clientes lá do Mato Grosso, que sempre plantaram normalmente, área de chuva normal e tal, já estão replantando a soja pela segunda vez e o milho pela terceira vez. Né? Para fazer uma tentativa, né, de ainda ter uma produção agrícola muito representativa, que a projeção inicial era de a gente ter 4% a mais de área plantada e com o preço do soja, do milho, do trigo, então, muito bom. Eu acho que isso vai dar um alento à economia. Não é? E outros setores, a gente vê que setores de imóveis, setores de material de construção e tal, são setores que estão, o varejo está crescendo bastante. Então, eu acho que nós vamos ter uma retomada, mas não acredito que nós vamos chegar a um PIB de 3,5%. Eu acho que nós temos que fazer, com urgência, uma reforma tributária. A administrativa acho que vai demorar um pouco mais, questão política,
mas nós teríamos que fazer uma reforma tributária para mostrar lá fora que a gente está com um caminho, né, de esperança, um caminho objetivo de crescimento, porque, do contrário, o que pode achar, é muito bom, veio 30 bilhões para a Bolsa agora em outubro, início de novembro, né? Mas é dinheiro especulativo, isso não é dinheiro que vem para fazer investimento e para ficar aqui permanentemente. É dinheiro para gerar renda, né? É um rentista, né? Porque você tem o título lá fora, tudo com juro negativo. Quer dizer, o cara veio para uma bolsa no Brasil que cresceu, vai crescer alguma coisa, passa dos 100 mil pontos, consequentemente é um alento de investimento, mas é dinheiro especulativo. Com certeza. Uma coisa que eu queria conversar contigo também é o seguinte, tu falaste aí nas reformas, né? Eu tenho visto muitas críticas ao governo federal, ao presidente Bolsonaro, dizendo que ele se omitiu de enviar a reforma administrativa para o Congresso. Ora, a minha opinião, quero ver a tua, é que imagina o seguinte, o governo já está sendo acusado de má administração na pandemia quando ele não tinha nenhuma função para fazer isso, que o Supremo tirou do presidente, colocando aos governadores e aos prefeitos. Então, eu imagino o seguinte, como é que o governo vai mandar uma reforma administrativa que vai mexer no cerne do problema brasileiro, sabe como é que é isso, num momento como esse? Quer dizer, eu acho que o presidente foi sábio. Esta não era a hora de enviar, principalmente, essa reforma administrativa. Não te parece isso? Até porque você tem uma contraposição disso aí, de corporativismo. Claro. Né? Que não quer reforma administrativa. Tem propaganda no rádio, hein? Não queremos a reforma. Sindicatozinho aí dizendo que o governo vai entreguista, quer acabar com o serviço público, não é? Não é isso. Não é. Mas é interessante, sabe que eu estava agora recapitulando e remontando trabalhos que eu fiz para congressos, para seminários, dos cursos, em eventos e tudo mais, e achei um material que em 91 nós tivemos, eu participei aqui de um seminário da Receita Federal, promovido pela Superintendência da Receita Federal no Rio Grande do Sul, onde se discutiu, né, a primeira vez que se discutiu assim em Porto Alegre, a reforma tributária. Né? Quase 30 anos. Reforma tributária. Se eu pegar esse material e te der para você publicar aqui, hoje exatamente, o problema é exatamente o mesmo. A proposta de diminuir de 57 impostos e contribuições, 15 impostos e o resto contribuições, para 5, e simplificação e tal. E eu me lembro que, nessa ocasião, estava eu, o falecido René Isolde Ávila, representando a OAB, eu estava representando o Conselho Regional de Contabilidade, e o Alfredo Meneghetti Filho estava representando os economistas. Aí o Alfredo falou, eu falei, simplificação tributária, redução de impostos e tudo mais. Entrou o René, aquele jeitão dele, né? O saudoso René, disse, não, eu sou contra tudo isso, Nácio. E o Alfredo, quem tem que complicar mais? Como é que eu vou trocar de Mercedes-Benz todos os anos? Ele era bem assim, né? Morava aqui no Menino Deus, me lembra aquele Mercedes-Benz ali. Então, eles não tem que simplificar nada, tem que fazer reforma tributária, não tem que complicar mais ainda, porque aí é que eu consigo trocar o meu Mercedes todos os anos. Só lembrando, o René Isolde Ávila é um camarada que tratava da contabilidade das empresas e tal. E quanto mais complicado mais o empresário tem que se socorrer dessa turma aí, né? Então, quer dizer, em 91 nós estávamos discutindo, outubro de 91 nós estávamos discutindo o que está se discutindo hoje. Faz a reforma, não faz a reforma. Se você vê o modelo que se discutiu na época, é exatamente o modelo que está aí os 3 projetos que estão no Congresso Nacional. Né? A única coisa que eu sinto que na reforma tributária o governo está um pouco omisso nisso aí. Né? Está muito dependendo do apoio do Congresso. E o Guedes não se entende com o pessoal do Congresso. Eu não sei se não tem habilidade política. Eu falei até no programa anterior aqui, eu acho o Guedes um cara muito elucubrativo, ele tem muita ideia e tal, mas ele não é acabativo, ele não consegue terminar as coisas. Né? Então, a reforma tributária também mexe com vários interesses. Né? O interesse dos estados, o interesse dos municípios, e, logicamente, tudo isso movimenta o Congresso Nacional. Mas eu acho que se nós não fizermos a reforma tributária de imediato, pelo menos no início do ano que vem, nós vamos ter muita dificuldade. Aliás, o grande de fazer vamos dizer, uma recomposição da economia. Porque, só para concluir, déficit primário, qualquer projeção otimista, nós vamos
conviver com ele até 2025. Você imagina como é que nós vamos ter a dívida interna até lá. Pois é. Um dos grandes, digamos, teóricos da administração, chamado pai da administração, Peter Drucker, dizia assim que administrar é contrariar interesses. Né? Então, realmente, a reforma administrativa, ela contraria poderosos interesses das grandes corporações de funcionários, do judiciário, principalmente, né? Porque não é só a questão das estatais, do funcionalismo público civil, não, mas o judiciário é o principal contrário à reforma administrativa, porque vai mexer nos interesses deles. E a tributária, nós sabemos, né? Questão empresarial e tal. Eu acho que eu já comentei aqui, acho que foi o Vitor Faccioni até que me falou, no tempo que ele começou como deputado lá no Congresso Nacional, tinha 400 funcionários. Tempo que ainda as coisas... Hoje tem 2 mil? Tem 10 mil. 10 mil? Sim. Tem 10 mil funcionários. 10 mil funcionários. Cada deputado na época tinha direito a 2 assessores, hoje tem direito a 35. E aí vai. Esse é o problema. O judiciário, o STF, quantos funcionários tem o STF? O STF, pelo que eu sei, mais de 2 mil funcionários. Eu acho que é mais. Para 11 juízes, 2 mil funcionários. Então, isso que são as reformas que tem que se fazer, né? E outra coisa é a seguinte, né, Nazi? Nós não somos contra o funcionário público, nós somos contra esses penduricalhos, essas coisas que estão fora da realidade da economia brasileira. Como é que o empresário, como é que nós, trabalhadores da iniciativa privada, perdemos emprego, perdemos renda e aceitamos isso? Não de bom gosto, aceitamos porque, na verdade, a economia precisa desse sacrifício, mas o setor público também tem que fazer a sua parte. Eu me lembro que eu discutia com um cliente nosso da Alemanha, e o controle lá da Alemanha me dizia, como eu não consigo entender, a matriz aqui fatura 10 vezes o que a subsidiária brasileira fatura. Eu tenho 2 funcionários na área tributária aqui, 2. E vocês aí no Brasil têm 8 funcionários. Né? Lógico, porque a burocracia toda, as exigências, as obrigações acessórias e outras coisas, é impressionante, né? Você tem empresas aí, grandes grupos, tem mais de 200 pessoas na área de impostos. Quanto é que custa isso? Então, Nós vivemos, na verdade, num sistema socialista aqui, né? Que dá emprego, dá coisa, e empregos que não precisariam acontecer, poderiam transferir para a iniciativa privada a criação de mais riqueza, e essa riqueza aí sim seria compensadoramente criaria os empregos necessários. Nós estamos hoje com 14 milhões de desempregados. Qual é a possibilidade de nós empregarmos essa gente nos próximos 4, 5 anos? Nenhuma. Vai aumentar o problema. Né? Você pega empresas, a Meta, por exemplo, de informática, a Meta tem 2 mil vagas disponíveis. Não tem gente qualificada para isso. Eles têm que fazer uma escola. Agora, aí tu fala em nós tínhamos isso na auditoria, nós passamos por isso também. Tu fala agora em gente qualificada. A nossa empresa era uma escola de auditores, a gente tinha que recrutar eu me lembro. na universidade e formar de novo. Formar de novo. E agora eu fico me lembrando, tu fala em coisa qualificada, né? A Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que foi eleita aí agora, né? Quer dizer, aí tem gente, maravilhosa, mas nenhuma qualificação, quer dizer, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre teve uma renovação de quase 40%, um pouco mais talvez, mas de gente desqualificada que foi para lá. Vê lá quantos se elegeram, não tem a mínima qualificação para ser dono de casa, dona de casa, para ser cabeleireiro, com todo respeito ao cabeleireiro, quer dizer, mas a função da Câmara de Vereadores é fundamental, é transcendental para a cidade. Então nós não sabemos escolher aí, escolhe porque a fulana falou, porque o cicrano, porque é isso, porque é da esquerda, porque é... pelo amor de Deus. E aí tu vê claramente na desqualificação do setor público também. Não precisa ir para... Vai no Congresso Nacional. Sim, vai no Congresso Nacional. Pode ver. Se tu tivesse 50 pessoas qualificadas, tu fazia muito mais coisa do que com os 300 e poucos lá que tem. Qual é a mais fundamental, a reforma administrativa ou a tributária, ou as duas ao mesmo tempo? Eu acho que a tributária é preferível tocar porque essa tem uma abrangência macroeconômica maior. E a outra coisa que nós temos que resolver, lógico, ninguém pergunta o que os americanos fizeram com os índios e com os matos, né, deles lá dos séculos passados. Né, e ficam criticando agora, né, a mesma coisa na Europa. E aí vai. Mas nós temos esse imbróglio ambiental brasileiro, nós temos que limpar isso, porque não adianta. A gente conversa com o pessoal lá de fora,
o pessoal está com a opinião formada que nós estamos destruindo a floresta amazônica, que não adianta. Foi o que passaram, gente daqui, né? Que passou, né? Essa coisa, essa mentira toda, né? Então, essa questão ambiental, nós temos que achar uma maneira de estancar o problema, entendeu? Porque está criando problemas para trazer investidores aqui para o Brasil. É pior que... Esses fundos ambientais... Com certeza. Né? E as pessoas que estão fazendo isso são líderes aqui que concorrem a presidente, concorrem a deputado federal. É uma camarilha toda de gente despreocupada com o verdadeiro país e irresponsável. Nazi, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Podemos conversar um pouco mais, sobretudo em função da eleição, do resultado e tal, daquilo que nós imaginamos que venha acontecer para Porto Alegre e para o Brasil. Mas tu está otimista, assim, 30 segundos. Não, para nós até o ano foi muito bom, porque mesmo com todas essas pandemias, nós nunca tivemos tanta demanda assim de serviço e tal. E temos um monte de propostas em aberto aí, discutindo. Que beleza. Então, não dá para se queixar. Agora, tem setores, logicamente, né? A minha esposa trabalha num setor que parou, simplesmente parou. Né? Perfeito. De eventos, né? Parou. Perfeito. Então, bom, tu virás aqui rapidamente nos próximos dias, aí até porque essa questão da pandemia aí vai se acomodar e nós ouviremos mais coisas importantes do teu lado. Obrigado, Nazi, pela tua presença aqui. Boa noite para todos. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho a todos vocês. Voltamos na semana que vem. Até lá.